Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando agora o segundo webinário realizado pela Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia, com o tema Desenvolvimento Urbano Sustentável na Amazônia, projetos municipais em destaque. Para quem ainda não conhece a nossa rede, nós somos formados pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, WR Brasil e GIZ, com o apoio dos Ministérios da Cidade e do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. E a gente tem o propósito de fortalecer a agenda de desenvolvimento urbano sustentável nos municípios amazônicos. Meu nome é Paula Guarido, eu sou secretária executiva da Coalizão DUSA, como nós chamamos essa rede, e também sou gerente de projetos aqui pela FNP. Essa é uma série de 3 webinários, essa é a segunda, né? Então, a gente já fez a primeira, que foi sobre federalismo climático no âmbito do Plano Clima Adaptação, aonde foi discutido como a agenda climática federal conversa com as necessidades municipais nesse tema. E aí a gente tem esse evento está no YouTube, né? A gente vai colocar o link no chat para que vocês também possam assistir. Bom, agora eu quero iniciar agradecendo a presença dos colegas que estão dividindo esse espaço aqui comigo. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos Salomar Mafaldo, coordenador-geral de Cidades Sustentáveis do Departamento de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Marcel Santana, coordenador da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades. Jaciel Santos, secretário municipal do Meio Ambiente e Turismo de Tapauá. Heloína Reis, especialista socioambiental, e Thaís Figueiredo, especialista em planejamento urbano, da Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão. Jaconias Júnior, coordenador de articulação política da FNP. Sara Habersack, diretora de transformação urbana da GIZ Brasil. Mariana Noronha, secretária executiva da Comissão de Prefeitas e Prefeitos Amazônidas sobre o Desenvolvimento Urbano Sustentável, representando a WR Brasil. E Marinor Brito, secretária executiva do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Belém. E agora, antes da gente iniciar as participações, eu vou passar alguns informes sobre o funcionamento do webinar. Então, na tela, todo mundo que está assistindo a gente agora consegue visualizar 3 ícones. É o ícone de perguntas e respostas, o de levantar a mão e o chat. Os únicos recursos que vão ficar habilitados durante todo o webinário são o de perguntas e respostas e o chat. Ou seja, se você quer registrar uma pergunta, você usa o ícone de perguntas e respostas. Se você quiser fazer um comentário, sugestões, observações, aí você utiliza o chat. E o recurso de levantar a mão não vai estar disponível nesse evento. Bom, agora eu gostaria de chamar a Jaconias para falar algumas palavras iniciais pela FNP. Seja bem-vindo, Jaconias. Obrigado, Paula. Boa tarde, pessoal. Uma sexta-feira fria e ensolarada aqui em Brasília e que somente a nossa alegria e a nossa satisfação em estar discutindo a Amazônia, né, nesse dia de hoje para aquecer nossas mentes e corações. Vejo tantos rostos aqui, amigos, familiares, que me deixam muita vontade para desejar a vocês um ótimo webinário. Tenho certeza que mais um passo que a gente dá, em torno da consolidação da coalizão como instrumento importante para a governança, né, das agendas nas cidades amazônicas. A minha fala é muito pontual e muito breve, mas eu queria, dentro de tantos assuntos que eu poderia trazer hoje, focar num que me parece central na nossa discussão, dado inclusive o que recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul, mas que em outra dimensão também assola a Amazônia, né? A gente já tem notícias que essa seca vai ser maior do que mais grave do que a do ano passado, o que nos remonta, obviamente, a trazer a discussão e a ação do desenvolvimento urbano sustentável para o centro, né, das questões climáticas. E eu acredito que a gente precisa fazer uma conexão ainda mais intensa sobre esses temas para que os instrumentos que cuidam dessas políticas possam se comunicar de uma maneira mais efetiva. Acho que temos estou aqui olhando para minha querida amiga Sara. Acho que temos, Sara, Mariana, um desafio assim extremamente importante, porque
Se fala muito assim, vamos falar da Amazônia, porque a COP vai ser na Amazônia, tudo é importante, acho que vai dar uma luz para a região, está tudo certo, está na mesma página. Mas a gente tem que convir que o nosso desafio com o território amazônico vai para muito além dessa mobilização da COP. E essa mobilização passa necessariamente em dar às cidades capacidade para fazer a gestão correta desses desafios, que não são fáceis e que muitas vezes se tornam mais difíceis porque não são compreendidos. Eu acho que a gente tem como avançar nessa direção a partir do momento em que a gente concentre os esforços e organize uma agenda de modo que ela possa chegar ao território da região não como uma benesse ou como, né, algo que se faz voluntariamente pelo território, mas sim como uma ação coordenada e articulada a partir das características e demandas que são levantadas nas cidades amazônicas. Então, eu deixo aqui esse desafio, né, para que a partir dessa série de webinários a gente possa estar mais juntos, Salomar, para construir, né, esses caminhos e, enfim, concatenar essa ação do Estado brasileiro nos três níveis em algo que realmente possa atender aos desafios dos municípios da Amazônia. Um forte abraço, uma ótima tarde, um bom trabalho a todos e a todas. Obrigada, Jack. E agora eu convido a nossa parceira de rede, a Mariana, para também dizer algumas palavras pela WR Brasil. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre um prazer ajudar, apoiar esses eventos e promover esses debates e a participação dos municípios. A coalizão foi criada com essa intenção de fortalecer uma agenda amazônica para o desenvolvimento urbano sustentável. A gente tem a crença de que essa agenda urbana precisa estar no centro dos debates sobre a Amazônia e no centro das ações que vão ser empreendidas, tanto com vistas à COP, mas com vistas a um desenvolvimento de longo prazo que seja de fato sustentável para a região. Então, é sempre muito bom estar aqui. Essa série de webinários está sendo bastante interessante para poder aproximar as experiências dos municípios e para poder debater esses assuntos que são tão importantes também para desenvolver essas capacidades, aprimorar as capacidades e gerar essas trocas entre os municípios parceiros da coalizão, enfim, dentro do tema que a gente vai debater hoje, que são os projetos. Eu estou aqui como secretária executiva da Comissão de Prefeitas e Prefeitos Amazônicas pelo Desenvolvimento Urbano Sustentável. Essa é uma comissão que foi recém-criada no âmbito da coalizão, que também está representada aqui pelos parceiros que estão hoje. A comissão vem atuando para constituir uma agenda comum, uma agenda política comum e convergente desses municípios, desses prefeitos e prefeitas especificamente pelo desenvolvimento urbano. Então, convido vocês também a acompanhar as redes e seguir essa agenda, porque a gente deve ter novidades e também bastante interlocução com os atores que estão aqui hoje, com outros atores importantes para a agenda do desenvolvimento urbano sustentável. Muito obrigada, um ótimo webinário para nós. Obrigada, viu, Mari? E aí, falando sobre desenvolvimento urbano sustentável, né, vou convidar agora a Marinor Brito para falar sobre a Conferência de Mudança do Clima, que vai acontecer esse mês na cidade de Belém. Bom, boa tarde, eu falo de Belém do Pará, um dia também muito ensolarado, extremamente quente, né? Mas a gente fala com alegria, porque a gente quer saudar em nome do prefeito Edmilson Rodrigues, a Frente Nacional de Prefeitos e as demais instituições que integram este encontro, né, que para nós é muitíssimo importante. O prefeito Edmilson é um entusiasta dessa discussão coletiva, né, de pensar o desenvolvimento sustentável da Amazônia de forma coletiva. Nós estamos à frente do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Belém, que está desde o ano passado reunindo mais de 200 instituições e representações da sociedade civil, né? Realizamos 13 plenárias setoriais de negros e negras, indígenas, agricultores familiares, ribeirinhos, juventude, segmentos das organizações não governamentais vinculadas à pauta ambiental e tantas outras, né?
E realizamos também já uma formação de multiplicadores sobre a pauta ambiental, sobre a pauta climática, sobre a realização da COP aqui na capital do estado do Pará, e realizamos também já plenárias em todos os distritos administrativos de Belém. Esse fórum ele foi criado pelo prefeito Edmilson Rodrigues e reúne muitas instituições da sociedade civil, universidades, enfim, né, para debater o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. Nós estamos em fase de discussão e acúmulo para a elaboração de um plano municipal, e essa decisão do prefeito Edmilson foi que essa discussão teria que acontecer de forma participativa. E por isso, nós já realizamos essas plenárias todas nos distritos, muitas plenárias autogestionadas, muitas plenárias de segmento, e compuseram a pré-conferência, e agora, no dia 29 de junho, no ginásio Altino Pimenta, nós vamos realizar, em 2 turnos, a primeira Conferência Municipal para as Mudanças Climáticas de Belém, que tem a participação aberta da sociedade civil e vamos interagir, obviamente, com muitos convidados que virão de vários cantos do mundo e ajudando, então, a compor esse debate sobre o plano municipal que será apresentado durante a conferência. O trabalho de sistematização já está em andamento, da realização das plenárias, inclusive das plenárias autogestionadas, que aconteceram em diversos distritos. Nós realizamos plenárias em 4 principais ilhas de Belém também, né? E de forma que a participação está sendo muito interessante, com muita contribuição, mas o debate ele não está focado exclusivamente na questão ambiental. A gente está debatendo paralelamente o plano diretor do município de Belém, nós estamos discutindo também o enfrentamento das desigualdades sociais, e nesse contexto coletivo nós estamos tentando concatenar as contribuições para apresentar, então, o Plano Municipal para as Mudanças Climáticas de Belém, para tornar a nossa cidade mais resiliente, para tornar a nossa cidade organizada, com políticas públicas que possam devolver a qualidade de vida das pessoas que são afetadas pelos gases de efeito estufa e por tantas mudanças que estão acontecendo aqui na nossa região. Desejar esse encontro boa sorte, deixar o abraço fraterno, carinhoso do nosso prefeito Edmilson Rodrigues a todos e todas que compõem essa coalizão. Obrigada. Muito obrigada, Maria Norma. Todos convidados à Conferência Municipal no dia 29 de junho, né, em 2 turnos em Belém, manhã e tarde. Muito obrigada, Maria Norma. Muito importante essa iniciativa. Queria parabenizar o município por isso. E agora a gente vai ter um anúncio bem especial para a nossa rede, que é o anúncio do vencedor da mentoria de ordenamento territorial para as cidades amazônicas, né, que é uma iniciativa da coalizão implementada pela GIZ por meio do projeto Andos. Eu convido a Sara para fazer esse anúncio e para falar os próximos passos dessa iniciativa. Olá, boa tarde também da minha parte. Sou a Sara, eu sou a diretora da transformação urbana da GIZ Brasil e a gente faz parte dessa coalição e apoia também a implementação técnica dessa coalição, né, em cooperação com o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente via o nosso projeto Andos, né? E um dos pontos principais do trabalho que a gente vem fazendo é tentar entender um pouco melhor como adaptar, né, as políticas, os instrumentos urbanos dos municípios para o contexto da Amazônia, porque também muitas avaliações e a prática, né, da implementação do Estatuto da Cidade mostrou que muitos desses instrumentos não são suficientemente
perto, né, adequado para o contexto de muitos municípios na Amazônia. E nesse contexto, a gente começou uma mentoria, né, uma mentoria que a gente fez uma chamada pública para municípios da região amazônica, da Amazônia Legal, na verdade, né, para se inscreverem e desenvolverem junto conosco um dos instrumentos principais para eles. Então, eles podiam escolher, e aí se formou a mentoria de ordenamento territorial municipal para cidades na Amazônia. A gente recebeu várias inscrições, né, e ficamos muito felizes ver, né, como também essa região se mobilizou ao longo desse processo. E, finalmente, a gente trabalhou com os municípios de Belém, né, de Palmas, de Porto Velho, de Itapecuru-Mirim e de Brasileia. E, primeiramente, antes do anúncio, né, eu queria destacar que todos os municípios, ao longo desse processo, foram muito dedicados, fizeram parte da mentoria não somente como beneficiários, né, mas também como criadores desse caminho, né? Todos eles escolheram um instrumento que era de relevância para eles, né? Seja plano diretor, seja zoneamento ambiental municipal, cadastro territorial multifinalitário ou regularização fundiária. E a decisão não foi fácil, né? Porque a decisão foi feita por uma comissão entre o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, a GEISE e a consultoria que acompanhou ao longo desse processo, essa mentoria. E isso não significa, na verdade, assim, que alguém ganhou, porque não era uma mentoria de competição, era um processo de aprendizagem para cada um, e cada um teve desafios diferentes. O que significa essa seleção agora é simplesmente que entre os 5, a gente tentou, da melhor forma possível, escolher um município com o maior potencial de ir para frente com essa proposta, né, que mostrou uma dedicação excepcional, né, uma participação da equipe técnica, né, da equipe também da política, né, e nessa situação, também visitando todos esses municípios, entrando nas discussões detalhadas, chegamos à decisão que Itapecuru-Mirim, no Maranhão, vai ser acompanhado ao longo de alguns meses ainda para avançar com a implementação do plano diretor, mas do plano diretor com foco na mudança climática. Então, nesse momento, eu quero muito parabenizar ao prefeito Benedito Coroba, mas também a toda a equipe que se dedicou desde o primeiro momento, que nos recebeu com braços abertos e que, de fato, também fez um avanço significativo e vai ser uma referência importantíssima para o tema de como fazer um plano diretor em um município médio, né, na região amazônica. E isso também, na nossa discussão, foi muito importante, como a gente pode criar referências que são relevantes para a grande maioria de municípios na Amazônia, né? Então, de novo, eu também quero parabenizar a todas as outras equipes, né, que participaram ao longo desse processo. Eu posso também falar que a gente, com toda essa experiência, vai fazer o possível, né, dentro da coalição de desenvolvimento urbano sustentável na Amazônia, de levar essas experiências para frente, de trocar essas experiências com mais municípios aí na Amazônia e de não dizer agora, acabou essa fase da mentoria, só Itapecuru-Mirim foi selecionado e agora pronto, fechou, até logo. Não, a ideia de fato é que essa rede entre os municípios pode continuar, pode crescer, né? E também os municípios que não foram selecionados fizeram um ótimo trabalho, vão conseguir implementar esses instrumentos e para nós, tanto como para todos vocês, podem ser um ponto de contato muito importante, então também fiquem à vontade de entrar em contato com esses municípios, né? Para Itapecuru-Mirim, o trabalho continua também, né? Então a gente está planejando uma visita lá começo de julho,
que a gente vai apoiar o município no lançamento do processo participativo do plano diretor e tem mentorias virtuais regulares com especialistas técnicos para tirar dúvidas do município. E eu acho que a gente também pode depois cobrar de Itapecuru-Mirim de fazer uma apresentação final para nós, para contar toda essa jornada ao longo do tempo, então, especialmente para municípios que têm interesse em trabalhar o plano diretor, né? Tem várias referências aqui, Belém já foi falado, e também Itapecuru, Mirim, para os municípios menores, para poder entender um pouco melhor como poder fazer. Então, com essas palavras, né? De novo, uma salva de palmas, assim, virtual, né? Para todos os municípios participantes e também eu posso recomendar para novos processos que vocês queiram fazer com municípios que essa metodologia da mentoria é muito válido também para mobilizar o conhecimento próprio, né, dos municípios. Então, da minha parte, muitíssimo obrigada, também obrigada Marcel, Salomar, Mariana, Paula, Jaconias, que estavam envolvidos nesse processo da mentoria, da seleção. Então, muitíssimo obrigada também por poder fazer isso juntos, né? E vincular desde cedo já com políticas públicas nacionais também. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Sara. Queria também parabenizar a equipe da GIZ por estar liderando essa iniciativa de uma forma tão bonita. Também parabenizar todos os municípios que fizeram um trabalho muito legal, especialmente Itapecuru. Espero que essa próxima etapa, o município de Itapecuru-Mirim, seja tão legal quanto a primeira, né? Agora, eu quero chamar o Salomar Mafaldo para falar pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Seja bem-vindo, Salomar. Olá, Paula, boa tarde aos demais parceiros. Muito bom ver tantas falas inspiradoras, né? Fico muito feliz de poder ter a oportunidade. Aqui eu falo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em especial da Secretaria Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, do nosso Departamento de Meio Ambiente Urbano, né? Então, queria saudar os parceiros da Frente Nacional do Prefeito, Jeconias, obrigado pela lembrança, a WRI, Mariana, Marinó, parabenizar a Prefeitura de Itapecuru-Mirim. Foi realmente uma seleção bastante difícil, porque foram várias experiências e propostas super interessantes, em que, de nossa parte, gostaria de apoiar todos, na verdade. Então, nem deveria ter, digamos assim, o escolhido, né? Mas nós queríamos apoiar todos. E, internamente, a gente está vendo possibilidades também de poder contribuir financeiramente e apoiar de outras maneiras os municípios participantes da coalizão do desenvolvimento urbano sustentável da Amazônia. Enfim, falar que a gente sabe dos desafios colocados, né, aos municípios da Amazônia, principalmente hoje no momento de acentuado estresse climático, digamos assim, que os municípios vêm vivenciando. A gente sabe de toda a problemática relacionada ao desenvolvimento urbano sustentável nesses municípios, em que eles já vêm enfrentando diversos dilemas relacionados à questão do calor, enfim, secas, inundações, alagamentos, deslizamentos diversos, a elevação do nível do mar, principalmente das cidades costeiras, digamos assim, enfim, o que vem impactando de maneira muito decisiva nos processos até de migrações, né, digamos assim. Então, a gente vem aqui no nosso Departamento de Meio Ambiente Urbano fortalecendo um conjunto de políticas públicas. A gente, ano passado, conseguimos lançar, juntamente com o Desenvolvimento Social e o Desenvolvimento Agrário, o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Foi uma iniciativa bastante interessante, conjuntamente para fortalecer a agenda da agricultura nas cidades. Assim, enfim, há uma demanda bastante forte dos municípios. Mais recentemente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, nós lançamos, juntamente com o Ministério das Cidades, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí a parceria fundamental da GIZ, o nosso programa Cidades Verdes Resilientes, para nós foi uma conquista, digamos assim, para fortalecer a agenda do meio ambiente urbano nas cidades. A gente sabe dos desafios de consolidar, digamos assim, as diversas ações relacionadas a promover os serviços ecossistêmicos nas cidades, trazer medidas e ações efetivas de adaptação no contexto urbano das cidades, e aí trazer um conjunto de ações relacionadas a expandir as áreas verdes urbanas,
como promover ações e estratégias de uso e ocupação sustentável do solo, estratégias, ações de soluções baseadas na natureza, pensar na mobilidade urbana sustentável das nossas cidades, enfim, tecnologias de baixo carbono, um conjunto de ações nós conseguimos trazer no âmbito de um programa federal. Isso é uma concertação que envolve várias mãos. Eu sempre falo que juntos fazemos mais e melhor. Hoje em dia é tudo muito integrado e fico muito feliz de poder ver, né, todos nós aqui juntos. Então, parabenizar as iniciativas. Nós estamos também trabalhando em promover diversas linhas no âmbito do Fundo Nacional de Meio Ambiente e Fundo Nacional de Mudanças Climáticas para promover ações de apoio aos municípios para a implementação tanto dos planos diretores, como de zoneamento ambiental, e isso trazer a questão da lente climática, é fundamental, como a Sara falou. A gente, na próxima semana, vamos lançar o início do processo de construção do Plano Nacional de Arborização Urbana. Já há uma lei, um projeto de lei, digamos assim, em tramitação no Congresso Nacional para instituir a Política Nacional de Arborização, e um dos instrumentos previstos é o Plano Nacional de Arborização. Então, a gente está antecipando, digamos assim, a elaboração desse Plano Nacional, mas queremos, claro, que, na medida do possível, também incentivar e implementar os planos locais, municipais de arborização urbana. Então, a gente vê, é um grande desafio trazer isso para os municípios. O governo federal vem dando esforços, digamos assim, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Cidades, com diversos parceiros, para renaturalizar, digamos assim, nossas cidades. A gente tem um conjunto de ações que são importantíssimas para fortalecer, né, digamos assim, as práticas sustentáveis, as políticas urbanas, ambientais e climáticas, e valorizar os serviços ecossistêmicos do verde urbano. Né? Então, a gente tem essa missão, contamos com a parceria e com o apoio de todos aqui presentes, né, nesse webinário, da Coalizão de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia, e parabenizar mais uma vez o Itapecuru Mirim e colocarmos à disposição as nossas ações aqui no Ministério do Meio Ambiente. Obrigado. Obrigada, Salomar. Obrigada pela sua fala e também pelo apoio na nossa rede. É muito importante esse apoio para a gente conseguir seguir com essa agenda forte na Amazônia. E agora eu também quero convidar o Marcel Santana para falar pelo Ministério das Cidades. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado pela lembrança. Eu gostaria de deixar assim, um forte abraço aos parceiros desse projeto que estão coordenando esse projeto, a FNP, a GIZ, a WRI, que tem apoiado a gente, o Ministério do Meio Ambiente nesse grande desafio, né, que é apoiar os municípios da região amazônica. Hoje, mais do que nunca, como o Jaconia já falou, todos os olhos do mundo se voltam para a Amazônia e a gente tem o grande desafio de se voltarem para a Amazônia, mas olharem as pessoas ali dentro da Amazônia, né, que esse é o grande debate que a gente tem tentado fazer no Ministério das Cidades, que existem pessoas nas cidades na Amazônia, existem cidades na região amazônica, e essas cidades precisam de um olhar especial, precisam de tratamento especial, porque são, digamos assim, territórios do Brasil, são cidades do Brasil que foram esquecidas no meio da floresta por muito tempo, e eu acho que a gente tá nesse processo de recuperar essa visão sobre esse tipo de cidadania, sobre esse tipo de urbanidade. E aí esse seminário como hoje, esse webinário como hoje, traz esse debate para a gente, né? Como é que eu financio isso tudo? Quais são esses desafios? Quais são as possibilidades? O que o governo federal tem feito? O que o governo federal pode ajudar? Eu acho que, como o Salomar já falou, o governo federal tem feito uma série de iniciativas. Nesse PPA de 2024 a 2027 tem toda uma estratégia de tentar corrigir desigualdades regionais, então dar um olhar diferenciado para essas regiões que precisam de um pouco mais de sair da média, digamos assim. Eu não posso fazer o mesmo nível de investimento mediano como eu faço em outras regiões, mas eu tenho um grande desafio que é justamente as capacidades de gestão das municipalidades desse território para executarem determinados tipos de programa na forma como os ministérios planejam seus investimentos, planejam suas seleções, planejam a aplicação dos recursos. Então, a gente tem todo um avanço a ser feito na forma de lidar com essas gestões municipais, com esses arranjos de governança, com esses arranjos de suporte municipais, que são os grandes desafios hoje que a gente tem, que eu espero que a nossa perspectiva de estar atuando nessa coalizão é conseguir gerar digamos assim, essa inovação, né? Mostrando como é que o governo pode, a partir de outras estratégias de arranjo de coletividades de municípios, de arranjo de atores que deem suporte para esses municípios, começar a implementar
fortalecer essas estratégias municipais em cada uma dessas localidades. A gente tem, como eu disse inicialmente, apoiado de forma muito especial nas setoriais que o Ministério das Cidades oferece, né? Ações de habitação, ações de mobilidade, ações de saneamento, de urbanização de favela, de regularização fundiária, mas muitas das vezes é difícil para esses municípios conseguirem acessar esses recursos, mesmo tendo certa prioridade nessa lógica dessa correção da desigualdade regional feita no PPA atual. Por quê? Porque não tem dificuldade de simplesmente desenhar um projeto como é cobrado pelo Ministério, tem dificuldade, às vezes, de até de acessar a internet para submeter esses projetos nos momentos de seleção, quer seja do PAC ou quer seja de OGU normal. Tem dificuldade dessa equipe técnica que não tem essa multidisciplinaridade que muitas vezes essas seleções exigem. Então, eu acho que a partir desse momento, eu acho que a reflexão que a gente quer trazer aqui, a partir desses webinários, e espero que a partir da gente conseguir gerar outras ações, é justamente começar a intervir nesse circuito para fortalecer essas gestões municipais. O que a gente pode fazer, afinal, para que os municípios amazônicos, digamos assim, né, da região da Amazônia Legal como um todo, consigam concorrer a esses recursos, tanto de governo federal quanto de outras fontes, para se colocarem como players, como outros municípios mais locados na região centro-sul do país. Eu acho que é esse o desejo que a gente tem aqui, e aí a gente espera continuar contando com esse suporte e, na verdade, não olhar o governo federal como o grande o grande ator que vai resolver esses problemas. Na verdade, eu acho que esse problema vai vir mais a resolução desse problema vem mais do local e vai se fazer tão forte que o governo federal tem que se adaptar, porque hoje toda a lógica do governo federal está dada para um determinado tipo de visão de problemática do país. A partir do momento que os municípios da Amazônia Legal consigam se fortalecer, consigam formar uma visão, consigam exigir um tratamento diferenciado, fica mais fácil até para mim, que sou técnico, para o Salomar, que também é técnico, começar a preparar as questões para atender essas novas demandas que surgem lá da ponta, né? Lá do território, lá de onde mais precisa. E aí eu acho que a gente pode contar tanto com a WRI, quanto com a FNP, quanto com a GIZ em especial. Inclusive, assim, já fazendo um spoiler para os municípios que estão aqui, a gente conseguiu construir no último ano, né? Como vocês sabem, não sei se a Sara já falou isso para aqui também, mas deixa eu já dar um spoiler, porque eu acho que é especial para os municípios da Amazônia Legal. O nosso projeto de desenvolvimento urbano sustentável vai ganhar uma prorrogação, né? A gente conseguiu esse suporte do governo alemão, e nessa nova prorrogação, uma das coisas que o Ministério das Cidades colocou como foco é tentar fazer o debate urbano, fazer o debate do desenvolvimento urbano integrado voltado para o fortalecimento da economia local nas cidades amazônicas. Então, a gente vai ter um projeto com um foco muito especial em cidades amazônicas e eu espero que não seja o único. Assim, a gente tem feito um esforço aqui na nossa Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano Metropolitano para abrir novas frentes de trabalho que deem suporte ao desenvolvimento local das cidades amazônicas. Eu queria encerrar por aqui, também não queria alongar muito, mas aí deixar essa mensagem e também deixar esse convite aos parceiros para a gente realmente conseguir ampliar essas nossas ações de fortalecimento das cidades amazônicas, dos arranjos locais amazônicos. Obrigada, Marcel. Muito importante sua fala, e eu acho que isso também mostra a importância desses espaços que a coalizão tem promovido, unindo, né, representantes da sociedade civil, do governo federal e de governos municipais, para discutirem juntos esses desafios e oportunidades para o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios amazônicos, né? A gente sabe quantas oportunidades tem, mas também quantos desafios também se apresenta. E aí agora, iniciando as apresentações que deram tema a esse evento, eu convido Jaciel Santos, secretário municipal do Meio Ambiente e Turismo de Itapauá, para compartilhar com a gente a experiência de elaboração e aprovação de um projeto de desenvolvimento urbano sustentável no município. Jaciel, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Eu tive um delay aqui de áudio e só ouvi quando Paula anunciou meu nome. Todos conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo, Jaciel.
Vocês conseguem me ouvir? Sim? Per- Já peço desculpas aí, perdão, né? Estou exatamente no cerne da Amazônia. Parece que deu uma travada, né, no vídeo do Jaciel. Oi, oi. Oi, Jaciel, estamos te ouvindo. Oi, retornei aqui, né? Agora conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu só ouvi a parte que você anunciou meu nome aí, mas Jaciel, eu anunciei e falei que você agora vai apresentar o projeto, né, de desenvolvimento urbano que vocês aprovaram aí no município. Acho que perdemos Jaciel de novo. oi, eu voltei aqui, pessoal. Oi, Jaciel. Oi, Paulo. Vocês conseguem me ouvir? Eu tô tendo aqui aquela básica dificuldade com conexão. Conseguimos Agora sim. pronto. Você quer que a gente compartilhe a sua apresentação para ficar mais fácil? Por favor, por favor. Letícia, você pode fazer esse compartilhamento para a gente, por favor? Você está E- compartilhando aqui, Jaciel, e aí a gente já fica mais fácil, né? Que a conexão tá um pouco devagar. Então, pessoal, já posso ir me apresentando aqui, Paulo? Já está valendo? Tá valendo, pode ir? Opa, desculpem aí, perdão pelo a falha de conexão, mas eu havia dizendo que a gente está exatamente no cerne da Amazônia e a gente tem, né, esses problemas que são endêmicos nossos. Me chamo Jatiel Santos, hoje estou aqui secretário do Meio Ambiente do município de Tapauá, que nós vamos já conhecer. Mas antes de eu começar, eu quero agradecer, Paulo, o convite, né, a coalizão e todos os participantes aí. E me sinto honrado em estar no meio de pessoas tão importantes, digamos assim, para o nosso país e para a nossa Amazônia. E fiquei muito feliz com a fala dos colegas, né, dos colegas anteriores aí, reconhecendo essa necessidade, essa carência que a gente tem aqui na Amazônia de ser visto, de ser lembrado e, acima de tudo, de ser reconhecido. O nosso projeto de gerenciamento de resíduos sólidos passíveis de reciclagem para a implementação de uma política de coleta seletiva no município de Itapauá. Quem tiver aí com comando aí, pode passar, por gentileza. O próximo slide, por favor, para a gente contextualizar um pouco do município. Isso, obrigado. Tapauá é esse município, como falei, no cerne da Amazônia. A gente é bem mesmo, a gente faz parte da mesorregião do sul do Amazonas. Quando a gente divide por calhas aqui no Amazonas, para contextualizar o pessoal aí de fora de Brasília, né? A gente faz parte da calha do Rio Purus, que é um dos maiores rios da Amazônia também. E em termos de grandeza, Tapauá é o maior, o quinto maior a nível de Brasil, né? O terceiro a nível do estado do Amazonas, e nós somos o primeiro da região sul do Amazonas. Por que que a gente destaca essas grandezas? Para que nossos interlocutores compreendam assim que essa porção gigantesca da Amazônia, quando a gente coloca a nível de mundo, a gente consegue colocar o país de Portugal dentro de Itapauá. E falar para os senhores que nós temos, sem sombra de dúvida, 99% do nosso território, de toda essa grandeza, quase que intacto. A gente tem nossos problemas aqui a nível de degradação, desmatamento, queimada, casos pontuais ali mais para o sul, quando Magia para o lado da BR-319, a gente consegue, por ser tão grande, um município tão grande, a gente é atendido pelo Rio Purus, mas a gente tem
215 km, que faz ali margem com a 319, mas, graças a Deus, a gente tem também unidades de conservação, a exemplo do Parque Nacional do Jari, que é quem vem resguardando ali esses 215 km, que é justamente onde a gente faz a fronteira com a BR-319, e logo colado com o Parque do Jari, a gente tem a FES Tapauá, que é a Floresta Estadual, que é uma outra unidade de conservação, quase 1 milhão de hectares de floresta aí preservada. E além das terras indígenas, nós temos também 5 TIs, se não me falha a memória, dentro do nosso município, e nós temos a maior reserva biológica do mundo, que é a reserva do Abupari. Então, por que que eu gosto de destacar essas grandezas antes, né? Para que o mundo, né, e as pessoas que não nos conhecem saibam, né, que tem esse pedaço da Amazônia que a gente cuida com muito carinho, com muito amor, e a gente fica muito honrado em saber e pode deixar um legado cuidando de tantas grandezas. A propósito, né, após a minha palestra, tem a Thaís Figueiredo, de São Luís, né, e estou em Itapoá já há 20 anos, mas sou maranhense, tá? E fiquei feliz por saber que aí nós vamos aí meio que ter uma dose dupla de Maranhão aí, representando a Amazônia. Pode passar aí o slide, por favor. Esse daí também, né, a gente já falou do contexto local, isso aqui. O nosso projeto, ele é algo muito simples quando comparado a nível de Brasília, a nível dos senhores que estão acostumados a ver as submissões, né, de projetos maiores. Mas para Tapauá, que até pouco tempo, né, não era conhecido, e uns anos atrás tem uma brincadeira que uma pessoa daqui ganhou aí um prêmio lá no Silvio Santos, e quando ele leu o nome da cidade, ele perguntou como que comia, né? E assim, a gente brinca, mas é uma maneira de falar que até pouco tempo Tapauá não era conhecido. E meio ambiente também não, porque é quase que unanimidade nos interiores do estado do Amazonas, que as secretarias municipais sejam muito ali compactas, até mesmo sem importância do ponto de vista político. E isso tem gerado um atraso imenso para os municípios, né? A maioria esmagadora dos secretários municipais não tem formação na área, a maioria é uma indicação política, né? E a gente aqui em Itapoá, exemplo de uns 3 ou 4 municípios, é uma raridade quando a gente encontra alguém que é da área e que consegue dar, digamos assim, buscar fazer um legado e realmente fazer acontecer a causa ambiental. Com isso, quando nós entramos em 2021, nós encontramos a cidade nessa situação sem dar, né, sem digamos assim, a gestão pública nos dá a oportunidade de falar que meio ambiente é realmente importante. E começamos, como já disse, com esses projetos pequenos, e a princípio a gente conseguiu submeter como forma na verdade, eu submeti 2 projetos, um para monitoramento de desmatamento e queimada, mas não tivemos sucesso. E o segundo foi esse que foi aprovado. E é justamente que eu vou tentar mostrar nesses minutos a dificuldade que tem um município do interior, como já foi falado aí na fala dos colegas. Fico feliz por saber que pessoas do alto escalão aí do governo compreendem essa dificuldade de a gente não ter uma equipe técnica, e muitas das vezes a gente desiste na leitura do edital. Lê o edital, não se enquadra e já desiste dali. Então, essa é uma dificuldade. E podem passar, por favor, esse outro aí. Paula, esse daí também, por favor. Você vai me ponderando aí com o meu tempo, tá, Paula? Eu falo muito, depois acaba deixando aí o tempo para as perguntas. Como já havia falado, não há um histórico em Itapauá de nenhuma submissão de projeto, nem para fundo, nem seja para outras entidades não governamentais, até porque nunca houve essa preocupação e nunca teve uma gestão pública para colocar ali um gestor na Secretaria do Meio Ambiente que abraçasse a causa, digamos assim, e tivesse a noção básica da causa ambiental e fosse buscar, tá? Eu não sei se consegui falar no início, mas sou engenheiro florestal de formação e tenho aí um mestrado no censuramento remoto,
e eu tenho uns 10 anos já de experiência com povos tradicionais na Amazônia e também um ano de experiência na África com floresta tropical, que são ali povos florestais dentro de florestas tropicais, são muito parecidos com os nossos. E, assim, essa experiência internacional, trabalhando com pessoas, os nativos, que também têm uma característica parecida com os nossos quilombolas, com os nossos ribeirinhos, pessoas ali, digamos, que são meio que separadas da sociedade, me me gerou essa experiência de como estar no meio dessas populações e entender a dificuldade, mais do que isso, entender o que eles precisam. E com isso, dar voz e poder mostrar, como foi falado, que no meio da Amazônia não tem só floresta, no meio da Amazônia não tem só ribeirinhos na beira do rio, não temos, apesar de a gente ter uma grande população de indígenas, né? Para ter uma ideia, nossos alunos aqui, nós temos mais alunos indígenas do que alunos brancos, digamos assim. Mas, como foi dito, nós temos também uma cidade, é uma pequena cidade, mas ela existe no meio da Amazônia e nós desejamos que ela funcione, a parte urbana, conforme funciona as cidades que estão aí no alto nível, como Curitiba, como tantas outras. E por isso a gente começou é, sensibilizar a população e mostrar que, por exemplo, o papelão, o PET, são materiais que a gente não precisa levar para o lixão a céu aberto, que já é um problema, e está queimando e gerando outro problema ambiental que a gente podia é, gerar emprego, renda, e com isso a gente já conseguiu submeter um projeto e aprovar e, digamos assim, dar um segundo, subir um segundo degrau nessa causa. Pode passar aí para o próximo slide, por favor. Esse também. Aqui, né, quando foi falado em equipe técnica, para a submissão desse projeto, na época, nós vamos já ver uma linha do tempo, isso foi submetido ainda em 2022, e quando eu entrei aqui, das minhas barganhas políticas, daquilo que quando eu pisei na parede aqui com os governantes, olha, eu preciso de, no mínimo, né, conseguir ali barganhar o mínimo de equipe técnica. No momento tinha eu, engenheiro florestal, tínhamos uma sanitarista que acabou saindo, mas já conseguimos contratar outra, uma pessoa formada em gestão ambiental e os técnicos ali acabei aproveitando os técnicos financeiros da secretaria nossa de administração e montamos essa equipe que nos credenciaria, né, a concorrer ao projeto, né? E graças a Deus conseguimos o louvor na aprovação. Pode passar aí, por favor. Mais outro aqui. Eu trouxe essa linha do tempo para a gente perceber a dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo afastar esse negócio. A dificuldade, a demora, digamos assim, a morosidade dos processos, né? Nós submetemos ainda em agosto de 22, né? Após uma oficina que a gente participou no FOPS em Manaus, que é o Fórum dos Secretários, e lá foi falado que existia o fundo, né, o Fundo Estadual do Meio Ambiente, né, que é diferente do Fundo Amazônia, que eu não conheço ninguém aqui no Amazonas que conseguiu acessar o Fundo Amazônia, né, nem o município. Mas aí, nessa ocasião, eu observei que o Fundo Estadual, o FEMA, ele era algo mais próximo da nossa realidade, era algo mais palpável para a gente. Então, eu comecei essas tentativas. Eu iniciei com um projeto para monitoramento de desmatamento, que não foi aprovado. Na sequência, eu já submeti isso daí e, né, a gente conseguiu ter isso. Mas perceba a linha do tempo, né? Em agosto, nós submetemos, né? Conseguimos enviar a proposta, eles receberam lá. Em dezembro, eles nos retornaram para ajustes, né? A gente fez uma apresentação ali para uma Câmara Técnica, para entendimento, o FEMA, o Fundo Estadual, ele tem lá uma Câmara Técnica formada pela Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal, o INPA, né? Vários atores aí, digamos assim, de peso aqui no Estado que conseguem dar uma canetada e falar, não, isso daqui faz sentido o FEMA disponibilizar esse recurso para investir nesse projeto. Então, a gente passa por essa sabatina. E em 2023, ainda em janeiro,
né? A gente encaminhou a proposta já depois de ter passado para essa Câmara Técnica, né? O resultado da análise agora ainda em março de 2023, né? E só em julho de 2023, em 19 de julho, eles devolveram, né, com algumas correções. Mas para encurtar a conversa, nós vamos receber em março, né, a aprovação, né, a canetada final, né, canetada final. E daí, depois disso, ainda demora uns dias, né, para acreditar esse recurso na conta. É fato que a gente está com esse recurso na conta, né? E pode passar esse slide aí, por favor, para a gente passar aí. O fato é que a gente está com esse recurso em conta hoje, mas ainda não conseguimos comprar os equipamentos, né? Aquilo que está no plano de trabalho, caminhão, prensa, material de escritório, tudo aquilo que foi. Por quê? A gente para agora na morosidade, nas burocracias da vida do município mesmo, né? O Estado já fez a parte dele, eu, enquanto técnico, fiz a minha parte, fiz abatimado, apresentei para todo mundo, levei a importância, e agora a gente engatou aqui na parte burocrática das licitações, esse negócio todo. A gente conseguiu submeter, no mês de abril, a nossa comissão de licitação publicou o edital, né? E alguma empresa, eu acho que de Santa Catarina, pediu a impugnação por algum item e tiveram que refazer. E hoje, esse edital encontra-se aberto novamente para que as empresas, né, que têm os equipamentos possam enviar suas propostas. E ele fecha agora dia 21. 21 fechou, e eu espero em Deus que nessa vez consigam fazer ali as propostas e sejam aceitas para que a gente possa startar a questão da compra dos equipamentos, para a gente realmente conseguir executar o projeto na prática. Eu não sei como que eu estou de tempo aí, Paulo. Já está no ponto de finalizar. Sim. Então, estou correto. Então é isso, pessoal. A gente teve êxito, apesar dessa morosidade. Muitas vezes a gente acaba desistindo. E essa demora em aprovar o projeto, em se realizar, a gente fica desacreditado, né? O prefeito desacredita da gente, né? Os nossos colaboradores, os espectadores, né? Agora eu vou ter que meio que recrutar novamente catadores porque eles se evadiram, porque eu meio que parei ali e aí fala, ah, não, o secretário está mentindo, isso daí não vai acontecer. Então eu preciso agora trazer o caminhão, trazer a prensa e fazer ali uma mídiazinha para eles entenderem que chegou o equipamento e eles podem trabalhar. Quem pode avançar aí para o próximo slide para a gente finalizar, por favor? Aqui. Então, pessoal, o tempo é curto, a gente gostaria de falar muito, mas desde já agradeço, né? A gente sabe que é um espaço muito amplo, né, para a gente falar, tá, de coisas pequenas como nós, mas Tapauá é isso aqui, ó, esse mundinho no meio da Amazônia, né? Tem um encontro das águas aí, que a Paula conhece, que já esteve aqui, não dá para ver, porque a imagem não nos permite, mas a gente tem encontro das águas bem bonito, do Rio Ipixuna com o Rio Purus, e o meu desejo, meu sonho, como pessoa, como profissional, é assim, é que os senhores, é que o mundo, né, GIZ, o próprio governo federal nos dê a oportunidade, né, e olhe para Itapuã um pouquinho com carinho, que a gente possa, né, esse pedacinho da Amazônia evidenciar e nos dê o direito de cuidar aqui também do nosso pedacinho. Muito obrigado. Jaciel, muito obrigada pela sua ótima apresentação, por tudo que você disse aqui para a gente agora. Realmente eu conheço Tapauá, tive o prazer de trabalhar por um ano no município e considero o segundo encontro das águas mais bonitos aí do Amazonas. Né? Água preta, água branca, muito, muito bacana a cidade. Tenho amigos muito importantes para mim aí no município e torço para que vocês, agora, a partir dessa captação, que a gente sabe que é um desafio imenso para os municípios do Amazonas, espero que vocês consigam captações cada vez maiores e melhores. E agora, eu vou convidar, então, a Heloína Reis e a Thaís Figueiredo, da Prefeitura Municipal de São Luís, para compartilhar suas experiências
e as experiências do município, né, na elaboração, aprovação e implementação dos projetos de desenvolvimento urbano sustentável. Sejam bem-vindas. Obrigada, Paula. A gente agradece o convite, né, da coalizão. A gente fica muito honrado em poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência de São Luís, né, nessas áreas. Eu vou pedir para espelhar aqui a apresentação que a gente fez. Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, a gente vai começar a apresentação com um pouco da experiência, né, da Prefeitura de São Luís com o projeto de desenvolvimento sustentável. Primeiro, explicando um pouquinho, né, como que está, né, São Luís, a Prefeitura de São Luís, né? São Luís está dentro de uma ilha composta por 4 municípios, né? São Luís é o principal. Os demais municípios, né, fazem parte dessa região metropolitana. A área total do município é de 583 quilômetros quadrados e a população de cerca de 1.108.000 habitantes, né? São Luís realmente tem grandes desafios, né? Principalmente tem um alto risco climático, né? Por estar numa ilha. Tem grandes problemas na área de saneamento, né? Com 43% apenas de redes de coleta de esgoto, apenas 11% de tratamento. Grandes desafios também na região central, né? Apesar de ter sido reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural em 97, ela encontra-se com um grande número de imóveis em estado de abandono, então a gente tem grandes desafios também no patrimônio do patrimônio. E aí a gente vê, contando um pouquinho da história da CEMISP, né, que é a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, que nós fazemos parte, como que essa secretaria se formou, como ela está atuando hoje para enfrentar esses principais desafios da cidade. Primeiro, é importante mencionar que ela foi criada em 2008. Ela foi criada a princípio para atender principalmente um programa que foi financiado pelo Banco Mundial na época. Então, ela já começou com esse intuito, né, de participar de grandes programas, né, que eu vou mostrar um pouquinho deles nos slides seguintes, em 2008. E em 2015, ela se transformou de extraordinária para ordinária para atender o programa financiado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí eu vou mostrar um pouquinho os programas que nós participamos, né? E pelo só minimizar também. Então, nós iniciamos, né, a secretaria com 2 programas, né, um na região da Bacia do Bacanga, que é uma grande bacia hidrográfica da ilha de São Luís, financiado pelo BID, né, que durou cerca de 7 anos de duração, né, com financiamento de 65 milhões. E com o programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís, financiado pelo BID de 2016 a 2023. O programa teve 133 milhões de recursos aplicados. A partir desses 2 grandes programas, né, a nossa secretaria, ela de fato se estruturou para conseguir captar mais recursos de outras fontes de financiamento, né? Então, a gente mostra esses quadros do meio, 4 grandes captações de recursos que nós conseguimos, né, através da CEMISP, captar nesses últimos 2 anos, né? A gente vai mostrar como foi que a gente conseguiu fazer isso, mas é que é importante a gente mencionar quais são esses programas também, né? Explicar um pouquinho do que eles são, né? Então, o primeiro programa que a gente captou esse recurso foi o de urbanização do Polo Coroadinho, né? A previsão de execução dele é de 2025 a 2030, 312 milhões de reais o recurso, né, que vai ser aplicado nele. O programa, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, principalmente na área de saneamento, também vai ter essa mesma duração, 252 milhões de reais. Nós também conseguimos captar recursos do BNDES através do programa Resgatando Nossa História, que está sendo executado desde 2022 e vai concluir em 2025, de 55 milhões a fundo perdido.
E um novo programa com o BID, né, que é também na região central de São Luís, que é o programa Vem para o Centro, que tem essa mesma duração, né? O valor do programa é 340 milhões de reais. Lembrando que esses dois, tanto do BID como o FDs, como são financiamentos externos, né, a gente teve que passar por toda a tratativa do COFIEX junto ao governo federal para conseguir essa aprovação desses dois programas. Agora eu vou mostrar só um pouquinho do que foram esses programas, né, para a gente passar para explicar o histórico, né? O primeiro programa que a gente executou aqui foi o Programa Bacia do Bacanga. Ele tinha como objetivo a melhoria dos serviços públicos na área da Bacia do Bacanga, principalmente envolvendo ações de drenagem para reduzir os riscos de inundação da área. Então, já foi um programa multidisciplinar, então, a partir desse programa, a Prefeitura de São Luís teve muitos aprendizados em relação a ele, principalmente para incluir os aspectos socioambientais, né, em todas as ações. A gente já passou por capacitações, né, do BID na época, então, a partir daí é que vieram os outros investimentos, né? A partir desse fortalecimento desse programa, vieram os outros investimentos dos outros programas. Então, a gente contratou vários projetos nesse programa, e aí esse projeto do pró-saneamento, que é o que hoje está sendo tratado junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, ele partiu desse primeiro programa. Então, ele vai envolver ações estruturantes de saneamento integrado, urbanização, desenvolvimento socioeconômico e ambiental, visando a melhoria das condições sanitárias e qualidade de vida da população. Realmente é um programa muito desafiador para São Luís, porque envolve um saneamento de uma área que não existe saneamento, né? Cerca de 40 mil pessoas vivem nessa área, então a gente vai, além de fazer o saneamento, vai fazer também grandes obras de urbanização integrada nessas áreas, além de praças e parques. Um outro programa também decorrente do Bacia do Bacanga é o programa de urbanização do Polo Corodim, que nós fomos contemplados através do Pacto Periferia Viva e do Minha Casa Minha Vida. Então, existem muitas populações que vivem em áreas de risco geológico na região do Corodim. Então, a ideia principal do programa é relocar essas 585 famílias dessas áreas precárias de risco hidrológico e geológico e levar para um conjunto habitacional todo dotado de infraestrutura urbana necessária, né, para esses moradores. Além disso, essa intervenção também prevê a construção de escolas, creches, centros sociais, equipamentos sociais e praças e parques também. Nesse caso, também é importante dizer que esses projetos também tinham sido elaborados nas etapas anteriores, né, do Bacia do Bacanga, como eu mencionei aqui. Então, a gente ter projetos executivos, né, já feitos e elaborados, auxilia muito nessa captação de novos recursos de financiamentos ou não. Nesse caso, vai ser repasse de recursos, não vai ser financiamento. O outro programa que nós trabalhamos também, esse mais localizado na região central de São Luís, é o Programa de Revitalização do Centro Histórico, que foi firmado junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesse caso, o programa foi concluído em 2022. Ele teve realmente muitas experiências positivas, ele se tornou referência aí no Brasil, na parte de regiões centrais de São Luís. Ele tinha como objetivo a revitalização do centro através da implementação de diversos projetos, principalmente focados na recuperação urbana, cultural, socioeconômica e habitacional da região central de São Luís. Então, aqui são algumas fotos das obras, né, concluídas nesse programa. Então, ele teve um enfoque muito grande na área de espaços públicos, né, o maior parte dos investimentos, como vocês estão vendo aí nas imagens, criação de parques urbanos, praças, áreas de terminais rodoviários. E o segundo braço do programa foi focado na habitação, né, que a gente também está com estratégia principal de trazer a habitação para o centro. Então, a gente teve a construção de algumas unidades habitacionais em casarões no centro histórico e também a recuperação de prédios para equipamentos públicos. Uma grande ação também que teve nesse programa foi a implantação de obras de acessibilidade, que é um grande desafio na região central.
por conta das restrições do patrimônio, mas nós conseguimos, né, a gente, São Luís é pioneira nessa área de acessibilidade, a gente conseguiu conciliar as regras do patrimônio com a implantação das obras. Aí, em decorrência desse programa, nós já estamos em tratativa com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nessa segunda etapa, que vai ter o foco principal na habitação, que é o programa Promorar Vem para o Centro. Nesse caso, é um investimento bem maior do que a primeira etapa, e o objetivo, de fato, seria, além de trazer a população para o centro, é continuar nessa parte de melhoria dos espaços públicos, né? A gente também tem a requalificação do mercado central, de um grande problema também de drenagem e inundação que tem no entorno desse mercado central, e aí a gente vem com ações em todas essas áreas também, sempre com ações envolvendo tanto as áreas de obras quanto as de impactos socioambientais para os moradores. Também, como consequência do programa do financiado pelo BID, nós conseguimos captar 48 milhões no BNDES, também a fundo perdido, para a requalificação do complexo Trapiche Santo Ângelo, que vai ser um grande centro administrativo da prefeitura. Vai ter também um hub de inovação, que vai ser a sede do Parque Tecnológico, escola de altas habilidades e espaço multiuso para a utilização de toda a população, né? Nesse caso, também a gente conseguiu captar esse recurso porque já tinha os projetos executivos elaborados nas primeiras etapas dos programas. Aí eu vou passar aqui para a Elaine explicar um pouquinho de como que a Ciminsk se estruturou para conseguir, né, captar esses recursos e também para executar essas ações, esses programas que foram mostrados aqui. Bom, então boa tarde a todas, todos. Só dando seguimento aqui na apresentação, como a Thaís já bem colocou, ela fez um resumo desses grandes programas que nós conseguimos captar nos últimos 2 anos. Isso tudo é importante a gente frisar, em decorrência, como ela já colocou, de outras duas grandes experiências, né, com o Banco Mundial e com o BID, que foi o que nos deu, de fato, suporte para dar continuidade com essas ações e ter uma bagagem não só de experiência, de expertise, mas de projetos, né? Então, com isso, após essas primeiras experiências e com várias lições aprendidas, se a gente pode dizer dessa forma, né, a Secretaria se organizou da seguinte forma. É uma equipe pequena para elaborar as cartas consultas, então a gente trabalhou com o coordenador geral, que aqui no caso é a secretária, né, da Cimisp, ligado, coordenando, fazendo essa coordenação geral dos trabalhos e ligado direto a uma pessoa que trabalha com a parte de gestão de projetos, a um coordenador executivo, que é a especialista em planejamento urbano, um apoio de assessor jurídico para nos dar todo o suporte legal dentro da elaboração dessas cartas, dividido em 3 frentes de ação. Uma, a gente pode chamar de frente de ação de engenharia e orçamentos, que a gente conta com a participação de um assessor de engenharia, de um engenheiro civil orçamentista. Uma outra frente foi a parte de cidades inteligentes, onde a gente conta com uma equipe, além do assessor de cidades inteligentes, mais um arquiteto urbanista e uma pessoa em georreferenciamento e dados, para dar também todo o suporte com relação à elaboração das cartografias, das delimitações das áreas. E a outra linha de atuação seria a assessoria socioambiental, gênero e diversidade, né? Trabalhando diretamente com profissionais na área de sustentabilidade e economia criativa, mudanças climáticas e a parte ambiental. Ao total, nós somos 12 servidores trabalhando nessa equipe, mas vocês podem ver aqui que a gente colocou em verdinho, são 3 servidores sênior com experiência em programas financiados por organismos internacionais, ou seja, isso a gente acredita que é um diferencial muito positivo para a equipe, ter conseguido manter servidores que já vêm trabalhando na elaboração, na captação e na execução de programas do porte de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essa experiência agrega muito. 3 servidores sêniores, que, embora não tivessem essa experiência direta com organismos multilaterais, mas já vem com uma bagagem também na parte de elaboração de projetos e de gestão de projetos. Então, isso também é um diferencial muito positivo. E outros 6 servidores plenos. Bom, aí a gente entra na parte de grandes desafios que nós temos na elaboração e na aprovação
E aí aqui a gente vai conduzir um pouco com foco nessas nossas duas últimas aprovações mais recentes, né? Na elaboração das cartas, a gente teve um desafio grande com relação à ausência de um diagnóstico mais atualizado. Como a Thaís colocou, essas cartas elas são frutos de estudos e de projetos que foram elaborados em programas anteriores, né? Então, a gente tem do Bacia do Bacanga, que é o programa que nós executamos junto com o Banco Mundial, projetos e estudos que finalizaram em 2015, 2016. Então, a gente tem aí um prazo, né, muito longo que precisa ser atualizado de diagnóstico, de demanda, né, da situação real. Então, essa ausência foi um grande desafio para um curto prazo de tempo que a gente tinha, inclusive, para a elaboração das cartas. Foi necessário se debruçar em cima de informações de outros órgãos, buscar meios através até de outras instituições fora da gestão pública também, para trazer esses dados e melhorar esse diagnóstico, atualizar esse diagnóstico. Um outro desafio que nós vivenciamos também foi a mudança de equipe do COFIEX, porque nós pegamos exatamente esse período de mudança. Nós não fomos aprovados na primeira tentativa, nenhuma das duas cartas, né? Nem da FD nem do BID. A da FD, por algumas questões técnicas, realmente de necessitar ajuste. A do BID, por questões financeiras, né? Enfim, a gente quando não pôde ser contemplado, porque o recurso já havia sido todo já comprometido, mas, de certa forma, a mudança da equipe nos gerou esse desafio de não ter, no momento da não aprovação junto ao COFIEX pela carta da FD, de não ter a total dimensão de quais eram os ajustes necessários para se fazer para conseguir a aprovação. Mas aí foi através de reuniões com a equipe nova, nós conseguimos detectar quais eram ali os entraves, em que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fortalecer, né? E assim foi feito durante um período bem intensivo de trabalho para melhorar essa carta. No caso da carta do BID, a gente sabia que tinha condições de ser aprovado sem precisar mexer na carta, mas a gente já tinha uma maturidade, acredito, até podemos dizer assim, de entender que essa carta também poderia ser melhorada, e mesmo assim a gente ainda complementou e que deu um excelente resultado, né? A outra questão desafiadora foram as temáticas transversais, que com a mudança da própria equipe do COFIEX ficaram mais evidentes, né? Dessa necessidade da gente ter as mudanças climáticas, construção verde, gênero, diversidades e outras temáticas sociais voltadas para políticas afirmativas, com mais ênfase dentro dos programas, né? Coisas que não se tinha com tanta dedicação no desenho anterior. Isso também foi um desafio. Já na questão da aprovação dessas duas cartas, a elaboração de... Sim, e a elaboração de documentos técnicos para aprovação nos próprios bancos, né? Porque a gente sabe que tem todo um caminho interno dentro do banco, não é só a aprovação dentro do governo federal, mas o banco precisa também aprovar e ser convencido de que aquele programa ali é um programa viável, e para isso tem uma série de documentos técnicos, e para uma equipe pequena como a nossa, também é um desafio, e aí a gente contou muito com o apoio dos dois bancos, tanto da FD quanto do Banco Interamericano, no sentido de ter consultores à disposição para nos apoiar na elaboração desses documentos, né? Da mesma forma como de melhorar as duas cartas, incluindo essas temáticas transversais. Então, nós tivemos todo um apoio de consultores, inclusive de capacitações nessas áreas, onde a gente sentia que tinha menos conhecimento, como a exemplo das questões de construção verde. A gente tinha uma certa insegurança com relação a essa temática dentro do programa do BID, por se tratar de centros históricos. Então, a gente teve um suporte com uma consultoria voltada especificamente para isso, e dentro das outras temáticas também, né? Então, um outro desafio foi conciliar as ações dos programas com a equipe reduzida e essas consultorias de apoio dos bancos, né? Como eu já mencionei, é uma equipe pequena que precisava dar conta de todo esse trabalho, volume de documentos, de estudos, e também com as demandas, né, cotidianas da própria secretaria. As missões técnicas que ocorreram com os dois bancos foram muitas missões, e aí a gente coloca como desafio, porque o período dessas missões
são períodos de verdadeira imersão, né? Então, se trata de uma semana completamente voltado, focado, com a equipe inteira, vivenciando, trabalhando e respirando apenas aquela temática, né, com o objetivo de, ao final desse trabalho, muitas vezes até exaustivo, mas a gente ter conseguido chegar em um desenho possível de ser executado dentro dos programas, né? Outro grande desafio é a interlocução intersecretarial. A gente entende que esses programas eles só podem ser executados se a gente tiver uma boa governança, uma boa relação com as outras secretarias. A CENISP, por mais que tenha dentro das suas obrigações, da sua criação, essa função de captar os recursos e de executar, mas a CENISP precisa trabalhar com as outras secretarias que têm nas suas atribuições políticas que não são nossas, né? Trabalhar o reassentamento com a Secretaria de Urbanismo e Habitação, trabalhar as questões da manutenção dos espaços públicos com a Secretaria de Obras. Então, montar essa interlocução intersecretarial sempre é desafiador, até porque todas as secretarias, embora tenham um objetivo comum, mas elas também têm as suas demandas e as suas prioridades de governo também, então não deixa de ser desafiador. E hoje o desafio que nós nos encontramos, que é a questão da aprovação da lei autorizativa e mudança de gestão. E aí a gente coloca isso junto, porque nós estamos num período eleitoral, né, num período que é muito específico, é muito delicado, então você trabalhar com uma aprovação de lei num período eleitoral né, de possível mudança de gestão, embora a gente tenha muita expectativa, muita certeza até de ter uma continuidade, mas a gente sabe que não funciona de forma tranquila, não funciona de forma tão simples. Então, isso não deixa de ser um desafio. Bom, um outro aspecto importante para colocar é que o período de elaboração das cartas foi relativamente curto, por isso que eu digo que foi um desafio gigantesco para essa equipe, porque nós tivemos cerca de 2 meses para trabalhar de forma muito intensiva e focada na elaboração dessas cartas, e de forma exclusiva. Mais um mês, mais ou menos, para revisão dessas cartas. A gente teve essa troca com essas equipes contratadas pelos bancos para nos dar esse suporte. E mais a questão dos prazos de reuniões técnicas com o próprio GTEC da COFIEX, né? O prazo total de aprovação dessas cartas foi de 6 meses para cada uma delas. Então, realmente foi um tempo recorde, né? Bom, a questão da implementação. E aqui a gente entra já em alguns resultados e no que a gente pode dividir, compartilhar com vocês, como além de desafio, mas também do que deu certo, né? O que a gente visualiza aqui como boas práticas até, né? Bom, monitoramento e reuniões mensais com o BID, a gente entende isso como uma excelente prática e acho que boa parte do êxito da execução do programa junto ao BID, do Programa de Revitalização do Centro Histórico, foi esse acompanhamento muito próximo da equipe do banco. Então, a gente passou por períodos de reuniões muito periódicas e muito intensas, e ressalta-se aí que a gente executou esse programa no período de pandemia também. Então, isso aí precisou, né, que a gente tivesse um controle muito próximo das ações, do que estava acontecendo no dia a dia, para poder tomar decisões, mudar os rumos, se adaptar à realidade que a gente estava vivenciando. Nós somos um dos poucos programas no Brasil, junto ao BID, que não paralisou as suas ações. Nós seguimos com as obras, nós seguimos com as ações sociais, de trabalho técnico social, sempre mantendo todas as questões de segurança que, né, o período nos obrigava a ter, mas a gente conseguiu vencer isso com muita criatividade e o banco nos deu muito suporte com relação a isso. Aí, só pelo adiantar da hora, se vocês puderem, né, a apresentação está maravilhosa, mas a gente tem essa restrição de tempo, se vocês puderem terminar aí em 3, 4 minutos. Estamos finalizando. Tá bom. Os slides aqui rapidinho. Bom, então, outro ponto que deu certo foi a equipe técnica qualificada, que a gente já mencionou, essa questão de manter esses técnicos.
A execução do trabalho técnico-social, que também foi um ponto muito exitoso, o acompanhamento ambiental, tanto por parte da equipe como por parte do banco, a UGT e a Central Permanente de Licitação, que tem uma experiência com atuação em organismos internacionais, também é uma coisa que deu muito certo para a gente. Como principais desafios, o prazo longo de aprovação e licenciamento dos projetos, imagino que outros lugares também vivenciam a mesma dificuldade. A ausência de sistema de gestão próprio para o programa, nós não tínhamos, né? E hoje a gente entende como, de fato, muito necessário que os próximos programas nós teremos. Falhas que nós encontramos na elaboração dos projetos, e isso também ocasionou atraso dos cronogramas, e a questão de sustentabilidade das ações, que é um desafio que a gente tem até hoje e estamos tentando resolver. E aqui, finalizando, os impactos iniciais para a secretaria. Logo de início, a gente teve que fazer uma capacitação da equipe técnica nas políticas dos bancos, nas temáticas transversais que eu já falei, né? Isso aí já foi o primeiro impacto. A criação de um banco de projetos executivo para poder ter projetos e dar continuidade aos trabalhos e facilitar na captação dos recursos. Incluir uma assistência técnica para os órgãos responsáveis pelo licenciamento, uma vez que a demora nesses licenciamentos é um ponto de problemático na execução. Instituir comissões, a comissão de licitação capacitada para os programas, ou seja, uma comissão que seja preparada para atender todas as normas que os bancos exigem. A continuidade dos programas, isso aí ficou muito claro, o êxito só vem de aprovação de novas cartas justamente porque são continuidades. E a melhoria na estrutura física da própria secretaria, que hoje está bem melhor estruturada, né? Como resultados para a população, a gente tem nas áreas de intervenção, e aqui a gente está focando de forma comum, tanto no programa do Bacia do Bacanga, Banco Mundial, quanto o BID. Melhoria na qualidade de vida da população atendida pelos programas, a criação de canais de aproximação e comunicação junto à comunidade, que é essencial, tornando, inclusive, a Secretaria uma referência junto a essas comunidades, o maior conhecimento dessas demandas para propiciar a elaboração de ações mais efetivas. E aí, com relação aos resultados do Procidades especificamente, a gente tem 788 empregos diretos e indiretos que foram criados durante o período de execução, 178 microempreendedores beneficiados, 33.168 pessoas do entorno imediato favorecidas com as melhorias das obras que nós executamos, né? E é isso, finalizamos aqui, estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer conversa que a gente possa fazer essa troca. Obrigada. Muito obrigada, Heloína. Muito obrigada, Thaís, pela apresentação de vocês e parabéns ao município pelos esforços de captação. A gente teve aqui a apresentação de dois municípios, né, gente, completamente diferentes, bem distintos em tamanho, localização, estrutura de captação, mas com desafios imensos, mas também com oportunidades incríveis para novas captações. E aí os dois municípios têm um perfil que representa muito a Amazônia Legal, né? E por isso a gente buscou trazer esses dois perfis distintos para a gente expandir a nossa percepção e discutir oportunidades e desafios municipais. Agora a gente vai iniciar a etapa mais interativa do evento, né? Que é essa etapa de perguntas. A gente selecionou aqui algumas perguntas. A primeira vai ser para o Jaciel Santos, secretário de Itapauá. A pergunta é a seguinte: para onde serão encaminhados os materiais recicláveis de Itapauá? Existe indústria recicladora próxima? Não, mais próximo que a gente tem aqui está na capital Manaus. Nós estamos falando de 1.300 quilômetros por via fluvial. E aí, Jaciel, aproveitando uma pergunta que também fala um pouquinho sobre isso, né? Essa parte fluvial importante para o município. A gente tem uma pergunta também que é, considerando os desafios logísticos de Itapauá, como o fato de que chegamos ao município de barco recreio, né? De Manaus são 3 dias até Itapauá, como esse fato torna ainda mais desafiadora a implementação de projetos de desenvolvimento urbano sustentável no município. Pensando também, né, Jaciel, que esse é um desafio compartilhado por diversos municípios amazônicos. Né? Muitos, muitos. Mas Tapauá tem uma peculiaridade, porque assim, a gente não tem acesso nenhum a não ser via fluvial.
Por exemplo, o município de Lábrea, que está um pouco mais distante do que a gente, 3 dias acima do nosso, mas ele tem acesso via 230 para algum outro canto, né? O Maitá, por exemplo, hoje leva seu resíduo para Porto Velho. Nós estamos falando de 1 hora e meia, né, em uma rodovia asfaltada. No nosso caso aqui, a gente não tem a opção a não ser via Manaus, via fluvial. Obrigada, secretário. Aí uma pergunta para São Luís. Como vocês enxergam a importância do intercâmbio de experiências entre secretarias municipais para a captação de recursos para projetos de desenvolvimento urbano sustentável? É de extrema importância, né? Tanto internamente, fazer isso dentro do próprio município, como outras cidades, para a gente conhecer as dificuldades, as formas como as pessoas conseguem superar essas dificuldades. A gente recentemente teve a visita aqui de algumas prefeituras que têm características parecidas com São Luís, com Salvador, Recife, e foi uma troca extremamente rica, porque a gente vivencia os mesmos problemas no dia a dia, mas nem sempre as soluções são as mesmas. Então, essa troca ela é importante para você visualizar as possibilidades, né? E aí, com certeza, com certeza. E aí a gente tem uma última pergunta aqui, destinada ao município de Tapauá, para o Jaciel. Como você enxerga a questão dos eventos extremos na região amazônica? Os regimes de seca e cheia previstos, né? Se isso está chegando no município ou não? Está sim, ano passado a gente sofreu bastante, eu volto a dizer, a nossa única ligação para qualquer parte do Brasil é via fluvial. E esses eventos têm chegado aqui com maior intensidade, esse ano vai chegar mais forte, né, os estudos já mostram, e acabei esquecendo, Paulo, de relatar para os nossos colegas, Tapauá tem uma outra peculiaridade, nós temos aqui uma cidade inteira flutuante, né? Nós temos uma mini Veneza aqui em Tapauá. E esse, assim, perceba, é um problema, né, mais desafiador. E, assim, se nosso rio Ipixuna, que é onde está a maior parte dos nossos flutuantes, ele vier a secar muito, né? Deus sabe o que vai acontecer com essas casas, né? Porque secou, é a casa em pena, não dá certo. Mas, com certeza, os eventos nós temos sentido, né? Não só do ponto de vista de a gente ficar isolado, para se ter uma ideia, nós temos aqui mais de 130 comunidades. Nós temos 92 onde a gente tem aula, onde a gente tem escola, né? E esse pessoal vão ficar isolados, sem poder receber merenda, os professores correm risco de ficar para lá. Enfim, é uma infinidade de consequências que a estiagem prolongada pode trazer para a gente, e a gente já está se preparando para isso, né? Pelo menos Defesa Civil, né? Agora consegui trazer o Corpo de Bombeiros para cá, e nós conseguimos antecipar a nossa conferência já chamando a atenção para esse tema, né? Além dos isolamentos, nós já tivemos aqui desbarrancamento de terra que chegou a sumir comunidades inteiras, como aconteceu no ano passado. Com certeza a gente tem sentido esses impactos das mudanças climáticas, sim, aqui em Itapauá. Obrigada, secretária. E aí, uma última pergunta para o pessoal de São Luís. Como vocês enxergam a importância da COP30 sendo realizada, né, no ano que vem aqui no Brasil, para o avanço dessa agenda do desenvolvimento urbano sustentável nos municípios da Amazônia Legal? Extremamente importante, né? Assim, infelizmente, a gente agora vivenciou a situação horrível que o Rio Grande do Sul está passando e todo o Brasil está acompanhando. Isso, se é que a gente pode tirar algo de aprendizado positivo nisso, é dizer assim, ó, precisamos, enfim, parar de conversar sobre isso, passar a agir sobre isso, né? Então, recentemente, São Luís se filiou ao fórum, né? O país, inclusive, foi quem participou representando São Luís no Fórum das Cidades Amazônicas, em Belém. Então, a importância é gigantesca, é poder realmente discutir os problemas, mas também pensar em a implementação de ações mais imediatas, né? Não temos mais tempo para ficar na discussão, é agir.
pensar a curto prazo em planos estratégicos e recursos, e de que forma que a gente pode planejar as cidades de gerar esse desenvolvimento urbano integrado, mas sempre pensando nessas questões que são de hoje, não é mais para o futuro, né? Os nossos impactos de mudanças climáticas já estão acontecendo. Com certeza. Bom, pessoal, nós estamos chegando agora ao fim do nosso webinário. Eu gostaria muito de agradecer a participação de São Luís e de Itapauá aqui nesse espaço, e também de todos os nossos convidados, nossos parceiros de rede, enfim, de todo mundo que participou aqui conosco, que dividiu a tela, e também a todos que nos assistiram e que mandaram perguntas e que interagiram aqui com a gente. O próximo webinário realizado pela Coalizão vai ser sobre financiamento de projetos de desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, peço que fiquem ligados nas redes sociais dos nossos parceiros, né, FNP, WRI, Brasil e GIZ, que em breve estaremos juntos novamente. Um bom final de semana para todas e todos, e muito obrigado pela presença e participação.